As marcas de sangue ainda estão nesse local. Aqui aconteceu um fato que deixou a região toda numa situação de muita tristeza. 2 jovens de 17 anos acabaram perdendo a vida nesse local aonde eu estou. Na verdade, eram 4 jovens que estavam no carro. 2 acabaram saindo, mas 2, infelizmente, acabaram vindo a óbito. Aqui eu estou entre a cidade da Esplanada e também o local do Torneiro. Foi aqui, nessa rodovia que nós vamos mostrar agora, que acabou acontecendo esse acidente. Você vê que aqui é uma rodovia de areia, é areião. Aqui é uma reta e foi nesse ponto que o motorista acabou perdendo o controle do carro e acabou colidindo naquela árvore que ali está. Isso aconteceu por volta das 2h30, 15 para as 3 da tarde. Esse local é um local que não tem muito movimento, só os moradores. Essa estrada aqui, seguindo em direção reta, vai ligar ao balneário Rincão. Mas ontem, por volta das 2h30, 15 para as 3, esta cena mudou a rotina dos moradores dessa região. O Palio Weekend vinha nesse sentido, né? Vinha de lá para esse sentido onde eu estou aqui, ó. Essa imagem que o Jean Kleber está mostrando é a imagem da onde o carro veio. Aqui nesse local, as marcas mostram, né, que acabaram perdendo a direção. O carro deve ter derrapado, porque aqui é uma reta, se imagina isso, e ele acabou subindo aqui, ó, esse barranco, onde o mato aqui, ó, está totalmente amassado, mastigado, deitado, acabou batendo nesta árvore, aqui, derrubou a cerca e infelizmente o carro capotou. Você vê aí destroços do carro, né, que ainda continuam na cena desse acidente gravíssimo que aconteceu aqui nessa localidade. Bem aqui no local, na hora que aconteceu o acidente, 2 pedreiros trabalham ali, ó, naquele sítio ao lado. Você pode notar aqui que ali está sendo feita uma calçada de concreto. No exato momento que aconteceu a batida, o pedreiro estava trabalhando ali. Ele relatou para mim que ele achou que no primeiro momento fosse um carro que tivesse passado por um buraco, que fez um barulho muito grande. Mas ele disse que então resolveu vir dar uma olhada. Quando ele saiu para olhar, ele encontrou o carro aqui, capotado. Na hora que ele chegou aqui, um dos rapazes já estava saindo de dentro do carro, que era o rapaz que estava na parte de trás. O outro logo em seguida também saiu. E os 2 da frente continuaram no carro. Ele então avisou a polícia militar e avisou o corpo de bombeiros. Devido ao local ser muito retirado e não de fácil acesso, aliás, o corpo de bombeiros demorou um pouco para chegar aqui no local. Mas assim que chegou, começou a fazer os trabalhos, os procedimentos. Um foi constatado logo que chegou aqui que estava em óbito. O outro ainda foi tirado do carro para tentar fazer, né, o atendimento. Tanto que nesse momento, logo que o bombeiro chegou aqui, já acionou o serviço aéreo, o aeromédico lá de Criciúma, que acabou pousando nesse terreno aqui do lado. Aqui ele acabou pousando para tentar ver se conseguia resgatar a vítima. Tanto que os paramédicos também do helicóptero tentaram fazer de tudo para salvar um dos meninos de 17 anos que estavam aqui em estado grave. E uma revelação que esse pedreiro fez para mim. Ele disse que ele conseguiu conversar com um dos ocupantes que estava na parte da frente antes dele vir a óbito. Ele ainda, quando bateu, ele ainda conversou com o pedreiro, mas logo em seguida ele veio a desmaiar e aí eles não conseguiram mais conversar com ele. Ele não pôde fazer muita coisa a não ser chamar o socorro, porque não se conseguia virar o carro para tentar tirar as pessoas de dentro. Tiveram que realmente aguardar a chegada do corpo de bombeiros. E foi aqui, nesse local, que está ainda manchado de sangue, que o Marco Antônio Lima,
que é morador da cidade de Içara, e também o João Bortolan, que é morador da Praia da Esplanada, acabaram vindo a óbito. Os dois, 17 anos de idade, uma vida toda pela frente, e acabaram perdendo a vida justamente neste local. Um dos acidentes mais graves do início do ano de 2021. Um acidente que deixou uma marca profunda aqui em toda a região, por um acidente gravíssimo que aconteceu e pelos dois jovens que tinham uma vida inteira pela frente. Infelizmente, aconteceu o que nós não queríamos noticiar. Um acidente grave com dois jovens de 17 anos que acabaram perdendo a vida. Aqui ontem, esse lugar calmo se transformou num palco de horror, se transformou num palco muito triste. As forças de segurança trabalharam, mas infelizmente não conseguiram evitar o pior, que foi o falecimento de um dos ocupantes aqui no carro quando foi resgatado. A informação que nós temos que os outros dois ocupantes do carro estão fora de perigo, estão bem. Agora, infelizmente, o resultado foi muito negativo. 2 vieram a óbito. Mesmo com todo o recurso, com o serviço aéreo, médico, com o ASO de Jaguaruna, que é o Serviço Voluntário dos Bombeiros, que faz um trabalho belíssimo, mesmo com tudo isso, um local distante, um lugar de difícil acesso, mesmo assim, com todo o aparato de paramédico, não conseguiram salvar a vida de um dos rapazes, porque o outro, a informação que eu obtive da primeira pessoa que chegou no local é que o óbito foi instantâneo, foi praticamente instantâneo. Então, foi daqui, desse local, aonde estão os destroços, que ontem toda a nossa região chorou junto com essas mães e com esses familiares a morte de 2 adolescentes.